A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui no canal Flecha Polida Teologia e eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Hoje eu vou ler e responder alguns comentários que estão aqui debaixo dos meus vídeos ao longo desses anos, tá? Vou começar lendo aqui. Alguns comentários eu vou somente ler, outros eu vou ler e tentar responder da maneira mais fácil para que todos entendam, tá? Vamos começar aqui, separei de 3 em 3 e eu coloquei uma tarjazinha no nome, na foto da pessoa, porque não é interessante nós sabermos o nome e a foto nesse momento, tá? É interessante sabermos o que está escrito ali no comentário. Vamos começar por esse. Estou assistindo todos os seus vídeos hoje. Já deve ter visto alguns comentários nos outros vídeos. Você explica muito bem. Vi que também é de Minas Gerais. Qual cidade? E eu respondi aqui que eu sou mineira, nasci em Caratinga e a cidade do desenhista Ziraldo, aquele que fez o Menino Maluquinho. Então eu sou caratinguense. Estou amando o seu canal, parabéns pelo excelente conteúdo que nos ajuda a enxergar as raízes da nossa fé, que são judaicas e não romanas. Conhecendo o contexto, ou seja, entendendo a cultura judaica, compreendendo muito melhor toda a palavra de Deus, coisa linda enxergar o Messias nas festas do Senhor, parabéns e que Deus te abençoe, sim. Jesus e as festas de Israel. Foi uma série de vídeos que eu fiz mostrando sim as nossas raízes, a nossa fé cristã, as nossas raízes judaicas, tá? Oi, ótimo vídeo, uma dúvida. Marcos e Lucas eram gentios e Timóteo. A questão de Marcos tem muita controvérsia a respeito de Marcos, tá? Mas eu vou ler aqui. A resposta tradicional é que Lucas era gentio, um cristão grego, provavelmente um médico, que Atos diz ter viajado com o apóstolo Paulo, e Mateus, Marcos e João eram judeus. Então, por tradição, Mateus e João eram discípulos de Jesus, Marcos era um estudante do apóstolo Pedro. Timóteo tinha mãe judia e pai grego. Tá? A descendência, as raízes, na verdade, que fazem conexão com esses homens, a gente encontra muito pouca referência mesmo. E a gente tem que se contentar com aquilo que alguns livros nos dizem, né? Então, o que eles dizem é isso aí e nós aceitamos como correto. Vamos para o próximo. A paz do Senhor, Jesus Cristo abençoada. O que quer dizer em Isaías 63:1, quando diz: quem é este que vem de Edom com vestes tintas? Essa pergunta eu vou responder daqui a pouco, tá? Vou começar da segunda aqui. O fim da lei é Cristo, mas Cristo veio cumprir a lei. Me ajude, por favor. Obrigado, Luciana, por esclarecer algumas dúvidas nossas, leitores e amantes da palavra do Senhor. Então, o fim da lei é Cristo, mas Cristo veio cumprir a lei. É um paradoxo aí, né? Vou fazer uma pergunta. Eu tenho tudo anotado aqui, já que eu já fiz uma pré-leitura. Vamos fazer aqui. Uma pergunta. Cristo nasceu na lei ou na graça? Ele nasceu sim debaixo da lei, né? A lei foi o aio, o ensinador. Já falei isso em outros vídeos. A lei não teve o poder de salvar. Em 1 Coríntios 15:56 diz: o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Ou seja, como nós vamos entender isso? A morte ela está aqui retratada, podemos visualizar esse versículo para a gente entender melhor, tá? Vamos ver aqui um escorpião, a morte. E a sua arma mortal é o seu ferrão.
Então a morte é o escorpião e o ferrão é o pecado. Então o escorpião sem o ferrão ele é inofensivo, ele não faria mal algum. Como assim? Não há escorpião sem ferrão, então não há morte sem pecado. Mais uma vez eu vou explicar. Lembra do Éden, do jardim no Éden? Adão e Eva eles tiveram uma lei, vamos dizer assim, para que não tocasse nem comesse, né, não comesse daquele fruto. Eles foram lá e desobedeceram. Então, aquele ato de desobediência foi que trouxe a morte. Então, aquele ato foi o ferrão ali da morte. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado e a morte veio então pelo pecado. Tá? A tradução judaica, eles acreditam que as pessoas sim poderiam ser justificadas e salvas pela obediência à lei. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz, né? Que as nossas obras sem fé, elas não têm justificativa alguma, então o pecado só é pecado por causa da lei. Como assim que o pecado só é pecado por causa da lei? Por que a lei é então interessante? Olha o que diz Romanos 7,7. O que diremos então? A lei é pecaminosa? Certamente não. No entanto, eu não saberia o que era pecado se não fosse a lei. Pois eu não saberia o que realmente era a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, a lei, ela não é pecaminosa, mas a lei me faz entender o que é o pecado. Se eu disser, não nade nesta praia, se você nadar a partir daquele momento, você está cometendo um ato pecaminoso, um ato falho, você não está obedecendo, tá? Se você chegar numa praia e não tiver placa nenhuma, nade à vontade. Espero ter explicado isso aí. Então, o fim da lei é Cristo, né? Mas Cristo teve sim que cumprir toda a lei para que ele carregasse esse peso para nós, o peso da lei. Mais outra pergunta aqui. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É essa a tradução correta? Em Salmo 23, Roi, pastor, meu pastor, né? Roi, meu pastor. É aquele que acompanha, que alimenta, que protege o rebanho. Então, Jeová é o meu pastor. Ele não faltará, ele não diminuirá. Loersar, do dicionário, no dicionário Strong, na referência H2637. Não faltará, não diminuirá. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. Seria essa a tradução, tá bom? Eu vou passar aqui para a primeira pergunta lá, Isaías 63. Mas para isso eu vou chegar aqui na pergunta que foi exatamente, praticamente a mesma pergunta. Eu acho que eu perdi ela. Alguém me perguntou o seguinte. Apocalipse. Eu não sei onde está aqui a referência, mas ele diz o seguinte. Em Apocalipse, quando fala que Jesus vem, 19:13, Apocalipse 14:20. Fala de Cristo com as roupas salpicadas, tingidas de sangue. Ele me perguntou para mim explicar sobre esse texto, porque Cristo estaria ali com as roupas tingidas de sangue. A resposta está em Isaías 63. O termo grego usado lá em Apocalipse 19:13
é do grego do Strong G911, que diz mergulhada, mergulhada no sangue. Vemos aqui o Cristo guerreiro, que Isaías 63 ele traz para nós. O Cristo das profecias de Isaías 63. Aquele que pisa o lagar, aquele que aniquila seus inimigos, tá? E sob as suas vestes está o sangue dos seus adversários. Isaías 63:1, que diz assim: quem é este que vem de Edom com as suas roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, avançando na grandeza da sua força? E a resposta é: sou eu, proclamando a vitória, poderoso para salvar. A visão de Isaías é a mesma de Apocalipse, tá? Esses dois textos andam juntos e o que Apocalipse está se referindo é o que Isaías já havia profetizado. Apocalipse 14:20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, até a boca do cavalo. Apocalipse 19:13, e estava vestido de veste tingida de sangue. Então é isso, é Cristo, o guerreiro que derrota os seus inimigos. Quando você vai, uma dica aqui, estudar algum tema, algum texto bíblico, a própria Bíblia explica a Bíblia, tá? A própria Bíblia se explica. Vamos lá no 4. Isso mesmo. A paz, você é uma bênção para nós. Muito obrigado. Ativei o sininho, mas não tem chegado para mim seus vídeos. Então isso tem sido uma argumentação até grande, porque às vezes o YouTube ele não entende os algoritmos, então você precisa se certificar de vez em quando que você se inscreveu, que você ativou os sininhos para que isso esteja funcionando corretamente, tá bom? Mas o que? E tem sempre que dar o joia, né? O like aqui, o gostei e comentar também. Aí os vídeos ficam mais em alta, tá? Ajuda demais a gente. E pronto. Agora a parte aqui B, né? Vou colocar aqui como parte B. 984 mil. O que significa? Pois é, eu não sei se isso é um número bíblico, não tenho a resposta para essa pergunta, como eu já falei, tá? Eu nem nunca ouvi falar sobre esse número, nem sei se ele está com alguma ligação com a Bíblia. Parte C aqui, como Deus usou a irmã para falar ao meu coração. Louvado seja Deus. Mensagem vinda de Deus, obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus mesmo. Que bom que estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Parte A. Deus fez pele humana para os dois e não pele de animal para os cobri-los. Eles estão falando aqui nesse comentário de Adão e Eva. Eles tinham um corpo de glória, perderam a glória, apareceram veias e músculos, daí Deus cria a pele e logo após os dois, estando nus, ainda se cobrem com folhas de figueira. Então, comentários desta maneira têm chegado. Eu não sei como tem andado a teologia nesses últimos tempos, mas o criacionismo humano tem chegado numa condição extrema, não sei nem o que dizer, porque não tem base bíblica praticamente nenhuma para afirmar isso, e nós chamamos isso na teologia de teologia da especulação, tá? A mente humana, então, realmente é muito criativa. Parte B aqui, a paz do Senhor Jesus.
Amada irmã, me favoreça com seu conhecimento e sei que posso aprender muito com a senhora. Amém. Obrigado pelo senhora, com todo respeito. Sim, a gente vai estar publicando mais vídeos, mais videoaulas. Eu vou estar preparando mais videoaulas para a gente aí, tá? Com mais tempo, mais minutos. A gente vai chegar lá. Parte C, seus vídeos têm acrescentado muito conhecimento. Obrigado por compartilhar. Obrigado a vocês também por deixarem aí suas palavras de ânimo e carinho, tá? Vamos para a parte A. Boa noite. Vocês têm algum curso na área de hebraico e grego? Então, na área de hebraico, eu tenho o curso Mais Hebraico, e esse curso Mais Hebraico você encontra na plataforma da Udemy. É só escrever lá Mais Hebraico, você vai encontrar o curso. É todo online, bem em conta, bem baratinho. Não vejo dificuldade nenhuma das pessoas acessarem o valor que está lá, tá? Você vai aprender a ler, escrever, transliterar o hebraico. Na área de grego, praticamente eu faço só pesquisas em grego. Eu não tenho domínio da língua grega, tá bom? Parte B. Não sei por que você fala Jesus, sendo que o nome Yahusha, Jesus Cristo, é o nome de blasfêmia e uma adoração ao Deus Sol, né? Sol, ou mitraísmo. Realmente também tem chegado esse tipo de questionamento aqui no meu canal. Deve ser porque eu falo um pouco do hebraico bíblico, então eles confundem com esse mitraísmo, ou sei lá o que, outros ismos que estão por aí. Vou explicar um pouquinho. Jesus é o nome transliterado. O que é transliteração? Transliteração é pegar um nome e colocar na nossa língua para ficar mais fácil de falar, tá? Nós fazemos isso com várias coisas, até mesmo do inglês para o português, tá? Eu vivi alguns anos nos Estados Unidos e algumas coisas que eles falam aqui é diferente, tá? A gente que conhece da língua, a gente vê, mas quando a gente escreve, quando eu sei que estão falando daquela referida coisa. Então, Jesus ou Yeshua, sabemos sim que a Bíblia foi escrita no seu original hebraico, aramaico e grego. Isso faz parte da teologia básica, tá? Jesus, ele vem do hebraico Yeshua, do grego Yesous, e aí, passando por algumas transformações ao longo do tempo, chegou para nós traduzido como Jesus, tá? Esse processo se chama transliteração e não tem nada de errado com isso. E explicar para vocês o que é mitraísmo eu não posso, porque realmente eu nem pesquisei o que era e não sei o que é. Tá? Vamos partir para parte C aqui, chega mais perto que está pequenininho. Flecha Polida Teologia, aqui está um link aqui do Facebook. Ao invés de ficar recebendo elogios por aí, dê uma olhada na minha timeline enquanto tu ainda está viva. Então tem algumas coisas muito importantes lá, né? A propósito, isso daí é aramaico, letra J, mas Essos não é nome de ninguém. Talvez até já saiba disso. É Ivrit, não hebraico. Ficar repetindo o que se encontra em livros religiosos dessa sociedade burra e hipócrita não vai salvar ninguém. Desculpe aos meus seguidores aqui, mas eu tive que ler. Eu até queria deixar fora esse comentário, mas eu tive que ler. Por quê? Primeiro aqui está um tanto quanto grosseira essa parte, que enquanto tu ainda está viva, né? Não entendi muito bem, mas isso aqui
não é um comentário muito legal. E Jesus, né? Sempre a confusão em nome, em volta aí do termo Jesus, eu não vejo problema. E ele coloca aqui, não é ivrit, mas é hebraico. Ivrit, hebraico em hebraico. É como se eu dissesse inglês e eu dissesse inglês. Em inglês seria English. Inglês, English. Hebraico, ivrit. É transliteração. Então ele colocou não é hebraico, mas é hebraico. Vamos deixar para lá. E é o que essas pessoas, não sei o que eles andam lendo por aí, mas Deus guarde o coração dessas pessoas, tá? Tem muitas pessoas ensinando os seus alunos a terem ódio do nome de Jesus. E eu coloquei aqui vários comentários dessa maneira para vocês verem a gravidade da situação. Eu não sei se essas pessoas são cristãs, eu não sei se são messiânicas, eu não sei, tá? Mas tem sido um agravante, um recorrente, porque isso acontece mais de uma vez aqui, tá? Aqui tem 2 vezes, né? Vamos para a próxima. Muita bênção, estou aprendendo. Parabéns, professora. Muito obrigada. Parte B. Havia alguma diferença dos mestres se sentarem antes dos alunos? Sentarem junto com os alunos? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, não. Essa parte aqui eu não vou me atrever a falar sobre isso, porque realmente eu não sei se existe uma diferença do aluno se sentar primeiro ou do mestre se sentar primeiro com relação à cultura e tradição judaica antiga. Então eu não posso responder, tá? Não sei, não saberia te responder. Parte C. Que canal abençoado por Deus. Cada vez mais estou aprendendo uma coisa nova e glória a Deus por isso. Muito obrigado pelo seu comentário, muito incentivador, para que a gente continue fazendo mais e mais conteúdos. 8, aqui, a parte A. Me inscrevi agora e já gostei. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Vou chegar perto para me ler esse aqui, que está meio complicado. Me desculpe, mas nomes próprios não podem ser transliterados. Portanto, o nome Yahushu, deve ser Yeshua, né? Nunca poderia ser transliterado para Jesus, nome em qualquer lugar do mundo. Nunca muda a forma de escrever, visto que cada um tem suas próprias letras fonéticas e pronúncia tem que ser a mesma. Compreendo isso também, como eu falei, ao longo dos anos veio chegando para nós dessa maneira. Não tem como 2 ou 3 pessoas se sentarem agora e disser não é Jesus mais, agora é só Yeshua, Yahushua, Yahshua, sei lá, tá? Então, fica numa condição difícil de eu mudar 2000 anos de história, tá? Yeshua, hebraico. Jesus é o nosso português, Jesus em inglês e por aí vai, tá? Luciana participa aqui, bom dia, a paz. Ontem estava meditando sobre a palavra coração na Bíblia. O que realmente significa quando falamos de coração, intelecto, sentimento ou é mente? Gostaria de uma definição melhor, pois se Deus é Espírito em Gênesis capítulo 6, isso lhe pesou o coração, o que realmente isso se refere? E Ezequiel 36 diz que Deus traria o coração de carne e a voz daria um coração de carne. Como entender 1 Coríntios 2, 9, que diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano? Bom, me ajuda a esclarecer essa minha pergunta, o que se refere à palavra coração. Eu fiz algumas anotações aqui, tá?
Vamos começar aqui com Ezequiel, depois a gente volta em Gênesis. Ezequiel é um sacerdote que, junto com os... Para a gente entender, vou fazer um pano de fundo aqui. Ezequiel é um sacerdote que ele foi exilado junto com várias pessoas ali de Israel, foram para a Babilônia e ele era um sacerdote, tá? Sacerdote de linhagem sacerdotal. E lá ele tem visões futurísticas de Israel, ou predições, ou profecias, que seriam palavras sinônimas, tá? Ele perde a esposa no exato momento em que o templo é destruído, em Ezequiel 24, do 15 ao 27, tá? O templo era o desejo dos olhos daquele povo, e assim como a sua esposa era o desejo dos seus olhos. E ele diz, não chora, não lamenta, não derrama lágrimas por ela. Então Deus, ele, apesar de castigar o seu povo, né, por um período de 70 anos, eles viveram em terra estranha, ele sempre deu a eles palavras de restauração. E é isso que vemos no livro de Ezequiel. O Senhor iria colocar no coração deles a lei, ele iria escrever a lei lá. Jeremias 31, 31. Esse povo estava com um coração de pedra, um coração duro, sem sentido ou sentimento, insensível, inflexível, incapaz de receber as verdades de Deus. Jeremias estava profetizando um pouco antes deles saírem para o exílio e eles não deram ouvido a Jeremias. Aí tudo acontece, eles são exilados, vem o profeta Ezequiel, dizendo para eles, sim, o coração de vocês é duro, mas eu vou dar um coração de carne, um coração que eu possa escrever nele a minha lei novamente, macia, um coração terno, que exercita os sentimentos, os sentidos espirituais, um coração que é consciente, que é moldável, como uma cera macia que recebe a marca do selo, um coração que se molda. Tá? Um novo coração, uma nova disposição de pecaminoso para santo, de carnal para espiritual. Quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, né, pesou-lhe o coração, está dizendo para a sociedade entender, sabe? Quando esse Gênesis 6 já não tem a ver aí com Ezequiel, não. Um pouco, né? Mas assim, são coisas diferentes. E quando fala pesou-lhe o coração, Deus usa algumas expressões, por exemplo, a mão de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus. Não quer dizer que Deus tenha, né, ali, a mão de Deus vai pesar sobre você, vai vir a mão de Deus. Não é isso. Ele usa expressões linguísticas para que a gente possa entender o que ele está dizendo. Expressões linguísticas, tá? Pesou-lhe o coração, para o povo entender que Deus ele ficou triste, ele não gostou, não foi daquela maneira que ele tinha planejado, tá? Essa palavra é usada aí como sentimento, como intelecto, tá? Mas pesou-lhe o coração tenha como uma expressão para que nós, seres humanos, possamos entender o que Deus está querendo de nós. Ele usa uma linguagem facilitada, tá bom? E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. É isso mesmo. Jamais entrou na nossa mente, no nosso intelecto, não passou na nossa inteligência o que Deus tem preparado para nós ali na Cidade Santa. Então, uma pergunta bem extensa, mas espero ter esclarecido. Tá? Vamos seguir em frente. Ok. Tá, mais uma vez eu já respondi essa aí, né? Marcos era sobrinho de Pedro, e falar que Marcos era sobrinho de Pedro, eu não sei se é verdade. Temos Marcos, sim, como um judeu,
alguns textos na Bíblia, aparece na casa ou junto com Pedro, mas não podemos dizer com toda certeza se ele era sobrinho de Pedro. Só podemos afirmar aquilo que a Bíblia nos afirma, ou nós podemos afirmar aquilo que há evidências arqueológicas para isso. Evidências arqueológicas, sim, o que a Bíblia diz, sim, mas a teologia não diz nada, né? Um fato curioso sobre Marcos é que Marcos ele andou com Barnabé e também com Paulo, né? Em 2 Timóteo 4,11 diz: toma Marcos, traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Então Marcos ele era um homem que é útil para o ministério, um homem útil para o ministério, um exemplo a ser seguido. Tá, essa parte aqui eu coloquei aqui também para esclarecer algumas coisas, vou ler, chegar perto que está pequeno. Shalom, namastê, realmente eu não sei o que significa, mas você é uma mulher virtuosa, rara, também é linda e inteligente. Caso seja solteira, eu vou ler só essa parte aqui. Não, eu não sou solteira, tá? Tá aqui, opa, nessa mão de cá. Tá aqui a minha aliança. Eu sou casada já há quase 16 anos, praticamente 16 anos. E eu conheci o meu esposo, eu tinha 17, não tinha feito 18 anos ainda. Então, nós namoramos e nos casamos e estamos até hoje. E eu nasci em 1984, então você faça essa matemática aí para você saber quantos anos eu tenho. E dessa relação nasceram 2 filhos maravilhosos, tá? Então, eu sou casada, aceito todos os elogios com todo respeito, como uma irmã em Cristo, como uma professora, como aquela que tem ajudado no seu conhecimento, tá bom? Coloquei esse comentário mais para me esclarecer essas coisas. C. Qual a relação entre caractere Shem? Então, no hebraico, o Shem realmente é uma letra, mas você colocou caractere, eu não tinha visto assim ainda. Shem e ordem, o Vika. Não sei o que é ordem Vika, tá? Então, não sei, não poderia te ajudar com isso nesse momento, tá bom? Vamos partir para a próxima. Vamos ver aqui. Essa aqui eu já falei. Aqui, achei. Irmã, por favor, me fale sobre o nome do Criador e Yahu. Eu serei, porque está escrito no livro de Números 6, 27, uma orientação do próprio Criador, que os filhos de Israel para os filhos de Israel colocarem o nome dele em seus filhos para serem abençoados. Por isso a famosa passagem de 1 Crônicas 7:14, se o povo que se chama pelo meu nome. Lembra? Lembro, sim. Sendo assim, estudos revelam os nomes dos seguintes personagens. Estudos revelam. Na verdade, não é estudos revelam, né? O nome deles é isso aí mesmo, a tradução é essa mesmo. Yehudá, Yermiahu, Yashuyahu, Isaías é o mais complicado aqui. E Matiahu, Mateus, e Eliahu, e dentre tantos outros nomes que usam o tetragrama, tá? Vou falar sobre esse assunto aqui mais explicadinho num outro vídeo, mas sim, porque as pessoas acreditam que o nome do novamente a pergunta, ele não teria o nome de seu pai, quer dizer que Yeshua só translitera o Yeshua para Jesus, é oro para Jesus. Sim,
transliteram para Jesus. E isso não tira o mérito do nome. Tá? Se nós clamarmos a Deus, Salmo 139, se eu subir no céu, lá ele está, se eu descer nas mais profundezas, nas maiores profundezas do abismo, lá ele estará também. E é nesse Deus que nós acreditamos e nós clamamos Jesus, sim, e nós já vemos Jesus fazer milagres e maravilhas. Tá? Eu gostaria de saber o significado da palavra Yeshua, Emanuel, então seria das palavras, né? Yeshua, Emanuel, Maranata. Te agradeço. Se conseguir me responder, amém. Sim, vou responder para você aqui. Emanuel está na profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, também quando o anjo vem e anuncia a Maria que ela dará à luz. Tá? Emanuel vem do hebraico Emmanuel. Imano, conosco está. El é Deus. Então, Emmanuel, junto, Deus está conosco, ou conosco está Deus. E as profecias, então, falam, a profecia de Isaías 7,14 fala sobre isso. Maranata, como nós encontramos em 1 Coríntios 16, 22, tá? Vem do Strong, referência G, 31, 34. Maranata vem do aramaico Maran Atá, nosso Senhor vem. Significa nosso Senhor está próximo. É do aramaico Maran Atá, ou Maranatá. Chegou para nós, tá? E a parte C. Jesus não vem do hebraico e sim do latim. Esse nome não procede, pois a letra J não existe no original e nem no hebraico com acréscimo. Então, sim, a letra J existe, o som de J existe sim no hebraico moderno. Tá? Escrevi que sim, sabemos dessa informação e assista mais os nossos vídeos. O nome de Jesus é uma transliteração e há uma insistência muito grande quanto a isso. E eu quero enfatizar que também nós sabemos disso, tá? Nós sabemos que é uma transliteração, assim como toda a Bíblia foi transliterada para chegar até nós. Se você tiver algum problema com o hebraico, com o aramaico, você não quer ler a Bíblia em português, não leia. Leia ela em hebraico, leia ela em aramaico, não tem problema. Tá? Toda língua transliterada, ela tem as suas nuances, tá? É assim que a gente aprende. Vamos partir para a próxima. Professora, você pode me indicar livros para poder estudar o texto do Antigo Testamento para entender o significado das palavras em hebraico? Tem bastante livros nesta área. Eu, particularmente, uso o dicionário Strong e uma indicação também seria a Bíblia com palavra-chave. Elas vão te ajudar bastante, tá? Tem livros, sim, falando de palavras, concordâncias. Só você fazer uma pesquisa em concordância bíblica, dentro da teologia tem muito livro bom, bacana nessa área aí. Eu uso, tá aqui atrás, ó. Deixa eu virar para cá. Aqui, ó. Ops. Tá vendo essa enciclopédia? Enciclopédia. Opa. Enciclopédia. É a enciclopédia do Champlin. Versículo por versículo comentado. E ele traz as palavras no original também. Tá? O Champlin também faz isso. Ele traz tudo no original. E o que nos ajuda bastante. Vamos ver a próxima pergunta. Vou virar minha folha aqui. Ok. Lembrando que na descrição desse vídeo tem aí PDF do dicionário Strong. Sim, eu vou deixar aqui nesse vídeo o PDF do dicionário Strong para você ver essas referências minhas, essa referência que eu falei, todos os outros vídeos que eu falo, sempre trago as referências, porque é interessante você ensinar e explicar onde está o que você está falando. Então,
aqui gratuitamente o dicionário Strong para você. E para usar o dicionário Strong, você precisa da Bíblia com palavras-chave, senão você não vai encontrar onde está escrito aqueles textos, tá? Parte B aqui, muito bom. Você dá aula online de teologia somente no YouTube por enquanto. E o curso Mais Hebraico. Futuramente, né, quem sabe, minhas crianças, elas têm 10 anos, a minha filha mais velha e o mais novo tem 6. Então, eles me demandam ainda um cuidado com eles, tá? Uma atenção. E é um plano futuro, sim, montar, quem sabe, um grupo de aula online para a gente estudar junto. Aqui, professora, qual o nome desse método de estudo que você utilizou no livro de Jó? Tá? Tem um livro aí que é uns vídeos, Teologia no livro de Jó. Então, na verdade, foi um estudo de temas específicos. Tá? Isso você consegue fazer com qualquer um livro. Qualquer um livro da Bíblia. Se você procurar por amor no livro de Cantares, você vai conseguir fazer o mesmo que eu fiz no livro de Jó, que eu separei a antropologia no livro de Jó, as perguntas de Jó, as respostas de Deus no livro de Jó. Então, é uma forma de estudo que eu gosto muito, que você tenha acesso a várias informações ali dentro do livro de Jó ou de qualquer outro livro da Bíblia que talvez a gente não preste tanta atenção assim. A próxima mais uma vez, eu acho que minha irmã, paz do Senhor. A senhora poderia fazer um vídeo falando sobre a transliteração do nome Jesus? Jesus ou Yeshua, o meu pastor, está tendo problema com uma pessoa que foi contaminado por uma seita corretamente, que diz que o nome de Jesus é o nome de um cavalo na mitologia romana. Complicado isso, eles estão, sim, não sei onde que vem surgindo isso, mas eles têm contaminado, foi muito boa a sua colocação. É uma seita que tem contaminado o povo de Deus, querendo desfazer do nome de Jesus, tá? Que Deus tenha misericórdia e cuidado, muito cuidado com o que você absorve como verdade. Tudo que fere a santidade de Deus, tudo que fere a santidade de Deus não pode ser verdadeiro. Né? Próxima, parte B aqui. Profunda explicação de Amós 3:3, bem detalhada e explícita, porque o estudo é referência. Eu já tinha a interpretação e o entendimento de Amós 3:3, mas a sua é literalmente aprofundada. Chega, anotei no caderno. Por mais estudo e interpretação, assim assistirei mais vídeos. Então, esses vídeos se chamam Mais Hebraico, foi dali também que surgiu a ideia de fazer o curso. Esse Mais Hebraico tem ajudado e muito, tá? Quando a gente pega um texto, pega um versículo e a gente esmiuça esse versículo, a gente esmiuça tudo que está ali e é muito bacana isso. Parte C. Como faço para aprender e estudar hebraico com você? Vejo você comprometida com a palavra de Deus. Então, o curso Mais Hebraico pela Udemy. Só procurar Udemy Mais Hebraico, colocar meu nome lá também, ajuda você a encontrar. Aqui nos meus vídeos também, sempre no finalzinho tem lá a logomarca que eu uso lá no curso da Udemy, debaixo da descrição do vídeo. Na descrição do vídeo sempre fica também um link lá para você chegar ao curso Mais Hebraico. Ok, que aula! Já estou matriculada e estudando. Muito obrigado, continue estudando. Eu gostaria de compreender melhor as tradições e costumes de Lucas 15, por gentileza. Ok, deixa eu ler essa e depois eu vou explicar aqui.
Você sabia que dizem que o verdadeiro nome de Jesus é Bar-Abá? Mais uma vez, dizem, me disse, está escrito, está na história. Paulo, ele, no início lá da igreja primitiva, ele já combatia várias seitas, tá? Várias seitas, várias e várias seitas. É só você ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Você vai entender o que eu estou falando, tá? Combatendo as seitas. Lucas 15, né? A pergunta foi essa. Então, ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Sobre esse texto, eu gostei muito, muito, muito da explicação do doutor Rodrigo Silva, doutor e pastor Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, e ele explica muito bem esse Lucas 15 aí. E eu posso até deixar o link aqui para vocês, eu vou colocar Lucas 15 e o link lá, tá? Um link do YouTube, é um videozinho pequeno, 30 minutos, ele explica muito bem, mas eu vou dizer o que ele tem por referência nesse texto, tá? Ele fala que Jesus ali está sendo contra o legalismo, contra a religiosidade dos mestres e abrindo os olhos deles para que eles entendam que todos estão necessitados e carentes da graça de Deus, tá? A ovelha perdida, o doutor Rodrigo diz que a ovelha perdida, ela sabe que está perdida e ela está perdida no deserto, fora de casa. O animal, ele sabe que está perdido, tá? Ele fica desinquieto, desesperado. A moeda, ela está perdida dentro de casa e ela não sabe que está perdida. Então Jesus junta também o filho pródigo, né? Aí tem 2 filhos. A cultura diz que quando o filho aceita a herança, para ele usar essa herança com um pai em vida, não era permitido. Então é como se ele tivesse considerado que o pai já estivesse morto para poder usar aquela herança. Mas abre lá o texto e leia lá. Os 2 filhos pegaram a herança. Os 2 pegaram a herança. Então a questão da herança está ligada aos dois filhos. Tá? O que está perdido dentro de casa, ele nem sabe que está perdido. Crentes legalistas, que quando vem o filho pródigo que está perdido do lado de fora retornarem no ombro de Cristo, ficam desesperados, tá? Os 2 receberam e aceitaram herança. Temos um hipócrita santo e temos um sincero pecador. Os 2 estão errados, tá? Os 2 estão perdidos. E Jesus vem trazendo essa parábola no contexto ali, na casa deles, ele diz, olha, eles estão perdidos, vocês também estão perdidos. Aqueles pecadores ali dentro estão perdidos, vocês também estão. Uns sabem que estão perdidos, vocês nem sabem que estão perdidos. Então, quando o doutor Rodrigo ele traz essa questão, achei muito interessante e espero ter ajudado a você a compreender um pouco mais esse texto e digo para você, assista aquela aula lá que está no YouTube. Próxima. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. A letra J de novo. Mentir já é abominável. E uma mulher? Eu não entendi, mas explica a origem do J. Ela tem 550 anos de descoberta. Deus tem Espírito Santo e tudo. Criação humana. Mais uma vez, tá? Mantenha-se no seu quadrado. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus, nós cremos na Trindade, nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. Tá? Por mais que digam e desdiguem, não sei se existe essa palavra, por mais que digam, né?
É isso aí, é Jesus, Deus e Espírito Santo. É assim que nós cremos e já tem um bom tempinho aí, tá? E aqui eu escrevi que é um comentário um tanto quanto preconceituoso, porque uma mulher, tá? Então, fique atento aí nos seus comentários. Isso, estou dizendo, tem tanta informação no YouTube, nem por isso eu fico escrevendo comentários debaixo do vídeo das pessoas dizendo isso ou aquilo. Isso é rude, é antiético, tá? Não é nem coisa de cristão ou não cristão, é antiético. Dizer uma coisa assim preconceituosa dessa maneira. Tá? Passando para a próxima. Luciana, eu tenho visto nas igrejas, nos templos, miniaturas da arca, sendo que a glória de Deus é Jesus Cristo Emanuel. Assim Jesus foi chamado. O livro de Jeremias, o Eterno, também diz que não era para reconstruir a arca em hipótese alguma. Muito verdade isso aqui, tudo certinho. E acaba virando uma idolatria, um objeto. Teve parentes meu, né, parentes dele lá, que levou até a arca em miniatura para casa, para Dagon cair. Sem Jesus realmente nada acontece e ele é a glória de Deus. Sim, estava havendo um sincretismo religioso nos últimos anos, mas a idolatria não é só com objeto não, tá? Às vezes a pessoa traz aí um objeto, né, de contato para casa, um pano ungido, um lenço ungido, um óleo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o povo, e eles quiseram ali um bezerro de ouro e achou que estava tudo bem, e a Bíblia diz que o povo perece por não conhecer a palavra de Deus. Mas existe outro tipo de idolatria, tá? Tem a idolatria ao pregador. Eu fiz um cartaz. Eu sou designer, né? Eu trabalho com Photoshop também. E eu fiz um cartaz para um pregador que viria numa região aqui próxima. E eu coloquei pastor e ex-mendigo, coloquei lá. E ele falou assim: irmã, coloque ex-mendigo um pouco maior, porque o que interessa aqui é isso. É dizer do meu passado, dizer do que Deus fez, não importa a palavra, importa o meu passado. Olha, ele estava vivendo em cima de uma experiência que ele teve. E subia nos púlpitos e contava, mas eu estava, mas eu fui, mas eu fiquei. Onde está Jesus nisso? Fala assim, Jesus me salvou. Pronto. Vamos agora ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que sara, cura. Tá? Sara, cura não ficou muito bem, ficou parecendo sara, cura. Mas é Jesus é que sara, Jesus é que traz a cura. Tá? Então tem também a idolatria da adoração. Ultimamente, não sei se tem acontecido na igreja que vocês frequentam, mas ultimamente os cultos têm sido de 3 horas, vamos colocar uma média aqui. Aí 2 horas é só entretenimento, com luz, com louvor e tudo mais. E aí sobra ali um pouquinho de tempo para ser exposto à palavra de Deus. E ainda tem aqueles cantores ídolos que quando eles vão nas igrejas, as igrejas lotam para ver aquele tal cantor, aquele grupo, aquela banda e enfim. A idolatria do pregador, a idolatria também da adoração de certos cantores, tem a idolatria da prosperidade, tá? Essa questão de trazer a arca para Dagon cair, com certeza aí está envolvida aí a questão da prosperidade aparecer. O foco de procurar a Cristo tem sido
a prosperidade que Cristo pode te trazer, né? Muito cuidado com isso. Vamos ler aqui. Luciana, esses dois querubins da tampa do propiciatório, né? Tá falando lá da tampa da arca, a mesma arca citada aqui acima, fazem referência aos dois querubins que Deus colocou na entrada do jardim no Éden, para guardar depois do pecado de Adão e Eva? Creio que sim, e não tem nada de errado pensar nisso, tá? Que eles fazem referência àqueles querubins que guardavam a presença de Deus lá no Éden. A referência do Strong 3742, nós encontramos querub. É isso mesmo, querub é o singular, querubim é o hebraico plural. Ezequiel, ele consegue descrever esses anjos, tá? Ezequiel 9:3 diz: e a glória de Deus de Israel se levanta sobre o querubim. Então, esses querubins, eles estão na tampa do propiciatório ali representado. Foram lá guardar a entrada lá para o jardim. Então, eles têm uma conexão muito grande com proteger a glória, com carregar a glória de Deus. Acho que é só isso. Tem vários textos em Ezequiel capítulo 1 que a gente vai poder ler e compreender mais a visão de Isaías ali, que aqueles anjos que ele viu, eles dizem ser os querubins. Próxima. Eu acho que só vou ler, que já deixa a resposta aqui. Irmã, me perdoe se eu estiver errada, mas quando Jacó foi abençoado no lugar de Esaú, seu pai Isaque não estava à beira da morte? Fez uma pergunta, né? Me esclareça, pois não achei o versículo que fala de Jacó reencontrando o pai. Se tiver, me fale, por favor, e desculpe. Realmente há um equívoco com relação à vida dos patriarcas, porque na Bíblia ela não está em ordem cronológica. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, coloquei a linha do tempo ali para eles, é um vídeo muito interessante, se você quiser ler. Então aqui, Gênesis 35, 28 e 29, respondem a pergunta. Sim, ele reencontrou o pai depois que ele retornou, né? José, se eu não me falha a memória, já estava há 1 ano no Egito quando Isaac faleceu. Então, Isaac viu o sofrimento de Jacó pela perda de José. Espero ter respondido aí para você, e leia esse texto aqui, Gênesis 25, 38, 21, 28 e 29. Glória a Deus, minha amada, você é muito linda. Muito obrigada. E eu escrevi aqui, meu esposo e meus filhos também acham, é brincadeira, mas obrigada pelo elogio. Sim, obrigada pelo elogio, mas eu sou casada, né? Shalom, professora, uma pergunta. Por que o nome de Deus, que na verdade não é nome, mas sempre na escrita hebraica escreve assim, sem o E, sem a vogal E? Pode explicar? Sim. A paz, então. O judeu não pronuncia Deus, enfim, existe um segredo em volta dessa pronúncia, e por esse motivo uma grande reverência pelo nome, e chamam Deus de O Eterno, Adonai, entre outros. Da mesma maneira que eles não pronunciam Yehová, ou Jeová, ou Yehová, eles também não escrevem, não pronunciam Deus. Há uma questão muito grande em volta disso, levaria horas aqui para tentar explicar isso, mas do jeito que está aqui já está bem explicadinho. Próxima, estamos terminando. Boa noite, professora. Fale de João, capítulo 5, versículo 4. Vou deixar essa pergunta para depois, aí, João 5, 4. Vamos para a parte B. Quero comprar seu livro, como fazer?
Então, meus livros, tem até um aqui atrás, ó. Meus livros, eles são encontrados na Up Books, é a publicadora. Você põe UP Books, Up Books, ou colocar o meu nome também no Google, você vai encontrar os livros ou o nome dos livros, né? Na porta de linha até a presença da glória e a jornada, o caminho das águas, a jornada no deserto, é o nome dos livros. Qual o nome da música que está rolando no fundo? Eu estava usando a música do Déio Tambasco e da Gleice, ver se eu lembro o nome dela, Gleice Oliveira, que tem por título Flecha Polida. Isso mesmo, Flecha Polida. E agora eu tenho o meu próprio fundo musical, que eu estou usando o playback dele, que é um que eu lancei recentemente, é o último vídeo que eu lancei aqui na plataforma, que é um vídeo que fala da flecha polida, Isaías 49, foi um texto onde eu tirei o nome para colocar aqui no canal, Flecha Polida Teologia, é Isaías 49. Leia Isaías 49 para você entender o propósito desse nome aqui. Então, voltando aqui, João capítulo 5, versículo 4. Vamos partir da evidência, né? Então, João capítulo 3, parte B, capítulo 5, versículo 3, parte B e versículo 4, tá? Ele não faz parte do original do Evangelho de João, provado por evidências nos antigos manuscritos. Alguns manuscritos mais recentes trazem esse acréscimo, tá? E também não é tão errado assim o que ele estava fazendo, ele estava tentando explicar, os escribas estavam tentando explicar, mas os manuscritos P66 e manuscrito P75, são os mais antigos do Evangelho de João, não trazem esses versículos aí. Então, o que são esses versículos? Eles são uma tentativa, tá, com a finalidade de explicar por que as pessoas costumavam se reunir naquele lugar. Fala ali do tanque de Betesda e o povo está se reunido ali, esperando a cura, então aquele escriba tentou explicar o que estava acontecendo, e ele disse então que as águas se moviam e que um anjo vinha e tocava as águas. Essa parte não está lá nos originais mais antigos, tá? E hoje podemos responder com arqueologia a esta questão, tá? Aquele lugar era um lugar cheio de doentes que estavam aguardando a cura. Sim. Ver se eu acho aqui. Aqui está, tá? Aqui está a piscina de Betesda e os restos do templo de Asclépio. Tá vendo aqui? Vou virar para esse aqui. Templo de Serafis, Asclepian Temple. O que eu quero, meu livro ali, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é as ruínas do que sobrou do templo de Asclépio lá e da piscina de Betesda, tá? Tá ali a arqueologia. Esse Deus aí, depois você digita esse nome aqui, Asclépio, você vai ver que ele é o Deus da cura, e o símbolo desse Deus é o mesmo símbolo usado até hoje na medicina, que é tipo uma cobra enrolada numa haste. Então, ali era o lugar onde eles acreditavam que esse Deus grego iria fazer ou curá-los, tá? Os sacerdotes desse Deus abriam os dutos, as águas se moviam, o povo ali entrava, saía curado? Sim, tá? Sim, vão dizer que a fé daquele povo curava eles, eu não sei o que acontecia então. Tanto a fortaleza romana de Antônia, vários teatros, tá?
complexos esportivos, lugares de povo se banhar, foram partes da helenização, a cultura grega que estava sendo introduzida naquele lugar. O poço de Betesda era um lugar pagão dedicado ao deus Asclépio, o deus da cura, tá? Onde acontecia ali por dutos. Tá aqui para você. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não, já está lá para baixo. Aqui. Aí, João, capítulo 5. Acredito, então, que se eles eram curados, não significa dizer que um anjo vinha e os curava, tá? Existia uma crença de cura em volta naquele lugar e não temos muito o que dizer, tá? É o que a arqueologia diz, é o que mostra a placa aí, e é um símbolo usado até hoje também, tá bom? É só você pesquisar aqueles nomes lá que eu dei para você, você vai achar muita e muita informação ligando esses dois pontos aí, tá? Praticamente o que eu entendo desse versículo é isso, tá? Isso aqui a arqueologia me dá base para acreditar. Mas se você disser, não, eu creio que foi o anjo de Deus que veio, moveu as águas e tal, não tem problema nenhum você crer nisso, tá? Não faz mal, você não está adorando Deus aí, não. É o seu modo de crer, né? Talvez você aprendeu até ali, tudo bem, não faz mal, tá? Eu só estou explicando para você o que a teologia e a arqueologia diz a respeito. Próxima. Shalom. A senhora poderia ver para mim a palavra Messias e todas as suas raízes hebraico e traduza para mim para o português. Messias é Machia, é ungir. Então toda hora que unge o templo, unge o animal, unge o sacerdote, é passar óleo, tá? Machia do dicionário Strong H4899 e Messias no grego 3323, G 3323. Essa referência de H e G é grego e hebraico. Quando você for pesquisar no dicionário Strong, preste atenção, se você está procurando palavra no Antigo Testamento, então é H, é hebraico. No Novo Testamento é G, que é grego. Então, o ungido significa o capacitado pelo Espírito Santo para realizar todo o plano divino. Levítico 4:3 fala de Machia se referindo ao sacerdote sendo ungido com óleo. Messias, Machia, Cristos é a mesma coisa. Todos eles são ungidos, traduzido Machia, Messias e Cristos. A próxima. Quanto tempo a luz da lâmpada durava? A luz da lâmpada. Então, aqui eu coloquei que eu não sabia, pois depende da qualidade do azeite, depende do tamanho, né? Da lâmpada não dá para fazer essa soma, não. Aí depois eu fui ver com a minha mãe e ela falou que uma lâmpada na roça, minha mãe nasceu e cresceu na roça, ela costumava durar uma noite inteira. Então talvez essa informação mesmo te ajude aí. Uma lâmpada ela dura a noite inteira. Parte C aqui. Luciana, quais materiais de pesquisa você utiliza para entender cultura e costumes hebraicos? Já falei que a melhor maneira de você ler é ler bastante de tudo um pouco. Eu tenho aqui a coleção da Ada R. Habershon. Ada R. Habershon. Eu considero uma riqueza de uma profundidade
São 4 livros dessa mulher, bem antigos, mas ela tem uma riqueza no que ela explica. Esses livros não se encontra eles em português, tá? Já tentei procurar, não achei. Da Ada Habershon. Habershon com Habershon. E tem também do Champlin, da coletânea do Champlin, tem o Strong, tem e aplicativos que eu já falei também, onde que você pode ver comentários, tudo isso acrescenta bastante. E esqueci de falar do Israel Bible Study que eu fiz, que é um curso online que durou 1 ano, onde eu aprendi sobre cultura e contexto judaico. Foi o que me deu várias referências de livros, foi o curso que me abriu os olhos para uma realidade que até então, só estudando a teologia, a gente não consegue compreender ela. Onde eu aprendi contexto e cultura judaica no Israel Bible Study. Vamos partir para a próxima perguntinha aqui, para as próximas. Muito boas suas informações. Todos os cristãos precisam conhecer o hebraico. Faço estudos sobre corpo, alma e espírito, tá bom? Esse assunto é muito extenso, é a tricotomia do homem, e eu vou fazer esse estudo junto com 2 Coríntios capítulo 12, que é essa pergunta aqui. A graça e a paz, 2 Coríntios capítulo 12, no corpo ou fora do corpo. Então essa aqui a gente vai fazer futuramente uma aula sobre isso, tá? Próxima, puxa, irmão, se tem 1.270 inscritos, porque só 18 joinhas, já tem 1.700 inscritos, graças a Deus. Não, já tem 2.700 inscritos, tá? Graças a Deus. E canal tão edificante, vamos dar joinha. Isso mesmo, concordo com você, vamos dar joinha aí. Então essas 2 perguntas a gente vai fazer videoaula depois. Esse assunto é muito extenso. Próxima, tantos inscritos porque poucas curtidas. Isso mesmo, vamos curtir, irmãos. Me ajuda aí, clique, compartilhe. Paz, professora, gostaria de saber o que significa ver em hebraico. Se puder me ajudar. Ver. Ver, o verbo ver. Vou responder essa aqui, depois eu volto aqui no hebraico ver. Não entendo quando a irmã diz Strong 50-30, o que significa. Aos meus alunos de mais tempo aqui no canal, eles sabem que essa referência do dicionário Strong 50-30, no caso aqui você não colocou nem H nem G, então não tem como te explicar, mas se fosse H 50-30 seria hebraico 50-30. E eu vou usar essa referência agora para explicar isso aí, ó. Já que tem uma pergunta aí sobre o Strong, né, vamos juntar. Aqui eu vou dar referência sobre o Ra, que é ver hebraico, H7200. Ra, e viu Deus que a luz era boa. Então, ver, enxergar, né? O poder de olhar, observar, admirar, tomar partido, resolver, né? A visão de Deus não é uma mera expressão aí de deleite dos olhos e viu Deus, que era bom, mas foi uma apreciação pela sua natureza, criada. Vamos partir para a próxima. Irmã, você é uma bênção, vou adquirir seu livro. Sugestão. A irmã poderia postar um vídeo contando seu testemunho, seu encontro com o Senhor Jesus. Ore, se ele te orientar, faça. Então, até então, muito obrigado por essa sugestão, porque até então não tinha pensado sobre isso, nem achei que as pessoas queriam saber disso. A minha vida sempre foi na igreja, tá? Minha mãe se converteu, eu tinha 10 anos. E eu fui então para a Assembleia de Deus na cidade de Tarumirim, com o pastor José Graciotti. Foi ali com a professora Miriam,
professora da escola dominical, eu fiquei apaixonada com aquelas crianças cantando, com aquela reverência que tinha na igreja, mas a gente se mudou de lá, da cidade de Tarumirim, Minas Gerais, e a cidade que eu cheguei, eu fiz amizade na minha escola, até hoje nós somos amigas, e eu fiz amizade, então, com a menina aí, e a gente foi, então, para a Igreja Batista, e lá a gente fez parte da equipe de louvor, enfim, algumas curiosidades sobre mim, que eu não falei no vídeo de testemunho, tá? Essa parte que eu, do meu encontro aí com Jesus, batismo, tudo tá lá no vídeo. Eu vou falar o que eu não falei ainda. Eu aprendi a tocar violão, tá? Bem assim, arranhando, né, vamos dizer assim. E com o tempo que eu tentava descobrir que eu não tinha ouvidos para nota musical nem tom. E a minha voz é muito baixa. Quando eu tento cantar, realmente não funciona. Não funciona, já tentei cantar e não dá certo. Então eu insisti com música, ia para a igreja, ficava assistindo lá os ensaios. E aí, uma certa época aqui na Igreja Batista, o pastor contratou um professor para ensinar os pré-adolescentes de 9, 10 anos, já tinha 14, 15. Aí eu tinha a chave da igreja, a gente já participava ali de oração e de tudo que a igreja oferecia, e eu ajudava a limpar também a igreja. Aí eu ia para lá para assistir essas aulas, para ficar ali, né, abrir a porta e ficava assistindo ali as aulas. Então eu descobri que eu tinha aptidão rítmica. Eu descobri que eu conseguiria tocar a bateria se eu quisesse. Olha para você ver. Sentei na bateria sem fazer aula nenhuma, bateria é um instrumento, e consegui tocar. A partir de então, comecei a fazer parte da equipe de louvor, ora, tocando a guitarra só por cifra, e a bateria também, quando o nosso baterista, que era um missionário na época, não estava presente ou estava orando, preparando o seu sermão, aí eu tomava o lugar dele ali na bateria. Então, mais uma curiosidade sobre mim, tá? Eu toquei, sim, bateria na igreja quando eu mudei para os Estados Unidos. A gente tocava na igreja Assembleia de Deus e na cidade de Hyannis. E até grávida da minha primeira menina, eu tocava, participava do grupo de louvor, tocava na igreja. E faz um tempo que eu não exercito, tá? É a questão do instrumento. Faz bastante tempo que eu não faço parte, porque a equipe de louvor ela exige muito tempo, né? Você tem que ensaiar, você tem que se dedicar. E como eu disse com as minhas crianças, esse tempo de maternidade eu separei só para isso, tá? Para as crianças. Agora eu estou gravando, eles já estão dormindo. Eu esperei eles dormirem para mim poder gravar o vídeo. E outra coisa também, eu sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa certificada. Eu trabalho com fotografia já tem mais de 10 anos. Eu já tive até um estúdio fotográfico lá nos Estados Unidos. Eu trabalho com capa de livro também. Eu fiz uma capa de livro da Carla Montebeller. Fiz uma capa de livro dela. E trabalho também com Photoshop. E até que eu domino bem essa área do Photoshop, edição de fotos e enfim, tá? Eu gosto muito de trabalhar com isso e gosto de câmeras antigas. Eu tenho uma coleção de câmeras antigas aqui, qualquer dia eu vou mostrar elas para vocês. Aqui atrás tem muito objeto antigo aqui, quem é curioso consegue ver, ela tem objetos antigos ali, tem umas coisinhas. Então eu gosto de artigos antigos, artigos de coleção. Então, um pouquinho do meu testemunho aí para vocês, um pouquinho mais sobre a minha vida, do meu testemunho. Parte B aqui. Ex-leproso, me mostre na Bíblia qual foi a pessoa que Jesus encontrou e não foi curado. Isso aqui é outra parte, né? Um assunto muito delicado, num vídeo que eu fiz dizendo que aquele não era um ex-leproso, tá? Que ele era, assim, leproso. Assista o vídeo, você vai entender o argumento, e leia também os textos que eu citei lá, para que vocês leiam.
Aqui eu peguei um texto de Mateus 13, tá? Que fala que Jesus, ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Sim, Jesus nem sempre fazia milagres, e o milagre ele depende também da fé, tá? O milagre ele anda junto com a fé, eles são companheiros ali, eles precisam andar junto. Ok? Parte C aqui. A irmã tem voz de locutora, além de ser uma bênção. Com todo respeito, acho que esse tema, pela importância, deveria ser abordado de forma mais ampla. Gosto muito dos seus vídeos, muito me edifica, fique na paz do Senhor Jesus. Ah, mais uma questão aqui, ó. A irmã tem voz de locutora. E vocês acreditem ou não. Eu tinha, na época que a gente trabalhava aqui na Igreja Batista, ajudando ali o ministério do pastor Luiz, esqueci o nome da irmã, Deus perdoa, a memória tá ruim. Meu Deus, esqueci o nome do pastor Luiz. Ela tem ela no meu Facebook sempre, Darlete, irmã Darlete. Ela sempre comenta lá os meus vídeos ali no YouTube, que eu coloco no Facebook, enfim. Irmã Darlete, tenho contato com eles até hoje. A gente tinha, assim, um programa na rádio aqui, um programa local, e o programa se chamava Shalom Jerusalém, Paz para Jerusalém. O programa se chamava Shalom Jerusalém. Era um programa de 12h a 13h. Quem fazia essa programação era eu, às vezes eu, a maioria eu, e às vezes o missionário, né, que a gente tinha um missionário, que hoje é o pastor Flávio, e durante meus 15 até os 17, eu já estava namorando, meu esposo ainda fazia essa programação. Eu lembro do tio dele dizer que quando ele estava trabalhando, ele parava tudo, ligava o som do caminhão, ele trabalhava com o caminhão, carregando, descarregando o caminhão, e parava lá, e enquanto não acabava a programação, ele não saía. Aí o tio dele estava falando, faz um programa mais pequeno, ele fica 1 hora lá sentado te ouvindo. Então eu fazia essa programação Shalom Jerusalém. Durou bastante tempo, tenho muitas lembranças boas desse programa de rádio, tenho lembranças boas, e quando tiver oportunidade vou voltar assim a fazer locução, é uma coisa que eu gosto bastante também, tá? Aí depois de adulto eu não tive a oportunidade mais de trabalhar na rádio, mas enquanto morei jovem ainda aqui no Brasil, eu trabalhava na rádio. Pronto, respondido, acrescentado algumas coisas aí sobre o meu respeito. Deixa eu desligar um negócio aqui, pronto. Aqui. A paz. Gostaria de sugerir que você colocasse na tela aquilo que você fala em hebraico, o que for mais significativo, tá? Creio que a parte visual nos ajuda muito a assimilar o assunto. Sim, eu creio também que a parte visual ajuda a assimilar. Não sei se vocês já perceberam, mas nas minhas aulas eu uso audiovisual. Eu creio que vendo o que eu estou falando, você assimila melhor. Irmãos, vamos divulgar esse canal, muito bom, glória ao Rei Jesus, nos ajude divulgando sim esse canal. Sinto sinceridade no que essa irmã ensina, é coerência bíblica que mais importa, e coerência bíblica é o que mais importa, sim, coerência bíblica, afetando, ferindo a santidade de Deus, não tem como ser verdadeiro, tá? Tomo isso para a sua vida. Provérbios 9, 9. Deixa eu ler aqui. Parabéns, professora, né? Provérbios 9, 9, que diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Muito obrigada. Vocês são sábios recebendo instruções, então vocês ficarão mais sábios. Parte B.
A paz do Senhor Jesus, não consigo parar de assistir seus vídeos, muito obrigado. Quero dar uma sugestão, se me permite, sim, permito. Envie críticas, sugestões, elogios, pode enviar, tá? Só não seja rude, né? Não seja vulgar. Mas críticas construtivas, sim, sugestões, sim, elogios também, faz parte da nossa vida. Faça um vídeo explicando nascer de novo. Que o Senhor te abençoe. Fiz esse vídeo, tá? Esse vídeo é muito bom, é um vídeo bem visualizado. Esse vídeo é nascer de novo. Um microfone aqui que saiu fora. É sério que ela fez uma tipologia de Jó com Cristo? Aí eu escrevi, a paz, sim, eu fiz. Me perdoe. Mas a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, por meio dele foram criados os céus e a terra, assim fala Colossenses. As cartas de Paulo todas falam sobre isso. Quando Cristo, ele, em João capítulo 1, versículo 51, ele fala que ele é a escada de Jacó. Será que ele está fazendo tipologia? Cristo está fazendo tipologia? Ele diz, você verá os anjos subirem e descerem no Filho do Homem. Ele está se referindo a si mesmo como a escada da visão de Jacó. Então, estude um pouco mais antes de você tecer uma crítica, eu digo de maneira geral, tá? Não é só porque você gostou, não gostou, talvez você não entende do assunto. Estude um pouco mais sobre o assunto, aí você vai entender, compreender o porquê das coisas, tá? E muito obrigado a vocês que me dão sugestões. As sugestões têm ajudado muito, muitos vídeos nasceram de sugestões. Próxima. A paz do Senhor Jesus Cristo, querida irmã. Recomendei o seu canal hoje para 10 obreiros na igreja, ó, parabéns. Todos, sem exceção, acharam excelente o canal. Muito bom, tá? Faça isso mesmo. Você tem algum vídeo, né, sobre a palavra apóstata no original? Não tinha, mas agora eu tenho, tá? Essa aqui também foi uma sugestão, eu fiz apóstatas, divorciados de Deus, tá lá o vídeo, um vídeo muito bacana também. Aqui no Rio Grande do Sul, um abraço pro Rio Grande do Sul, me edificando, canal ungido esse, rumo aos 300 mil inscritos, isso mesmo, 300 mil inscritos, é profético, e eu aceito a profecia em nome de Jesus, tá? 26. Olá, meu nome é Eric, gostaria de saber a explicação da palavra Ebenezer, Deus te abençoe. Sim, também foi uma sugestão que eu fiz o vídeo do Ebenezer lá, tá? Tem vídeo falando sobre isso. Mateus 6, 3 e 4, na cultura judaica, faz uma de Mateus 6 e 4, deixa eu ver aqui. 0, quanto que eu tô no 26 aqui, ó. Numerei os vídeos para mim poder entender aqui e ia sair acompanhando. Ah, tá. Assim como em outras ocasiões eu falei, eu vou estudar, ainda não vi nada sobre a respeito desse texto aí. Tem até um vídeo que eu vou fazer em breve, que fala da cultura judaica com relação, quando Jesus fala, se alguém te der um tapa, você ofereça a outra face. Tem um layout por trás disso muito bom para entender aquele texto. Mas esse texto aqui ainda não encontrei nada a respeito, não estudei, nunca li nada a respeito, então tem como eu inventar para você e dizer, tá bom?
Se eu tivesse lido, eu com certeza eu iria me lembrar. Mas eu não li nada da cultura judaica a respeito desse texto que fala sobre os pobres, tá? Quando eu achar, com certeza eu vou fazer um vídeo assim no canal. Esse aqui também é pequeno, deixa eu chegar perto aqui. Obrigado, Deus continue te abençoando, vale muito a pena aprender, principalmente esse tipo de conteúdo. Gostei do toque de realidade do seu cenário, mas fica mais natural, reflete a realidade de muitas de nós, do que ele assistimos e nos identifica mais, assim nos aproximando. A questão, muito obrigada, tá? A questão do cenário é a seguinte, aqui eu tô realmente no cantinho que eu preparei para fazer o meu office, tá? Aqui o meu computador tá na mesa aqui atrás estão meus livros que realmente estão bagunçados, ali tem livro bagunçado, esse que eu tô preparando a aula, tá? Esse aqui tem um estudo bacana demais nesse livro que está em cima ali, onde eu vou falar sobre a mulher do poço, recontando a história de João 4. Vocês vão ficar maravilhados com o desfecho da recontagem dessa história pelas lentes da lei, pelas lentes do Antigo Testamento. Tá, então tá aqui, tá bagunçado, não é cenário não, esse aqui realmente é o jeito que fica aqui, é bagunçado mesmo. Às vezes você vai ver eu me filmando vou pensar aqui, enquanto morava nos Estados Unidos, era também no meu quarto lá, que eu tinha um cantinho, às vezes era no escritório que eu tinha antes de eu separar o quarto do meu filho e da minha filha, enquanto eles estavam pequenininhos, eles não gostavam de dormir sozinhos, dormiam juntos, eu usava o quarto que estava sobrando para fazer o escritório, aí depois separei eles e tirei meu escritório, coloquei no cantinho lá do meu quarto. Às vezes no quintal da minha casa, enquanto as minhas crianças brincavam, então o cenário é esse, em volta da minha casa, na minha casa, porque eu estou vivendo nesse momento o período chamado maternidade, tá bom? E esse período exige muito de nós. Vamos ler esse aqui? Luciana, seu conhecimento e simplicidade, força ao falar e ensinar é lindo, muito obrigado. Gostei muito do seu canal. Um detalhe, fico sempre querendo saber das músicas do plano de fundo. Já falei, chama Flecha Polida, do Deio Tambasco e da Gleice Oliveira, acho. A paz do Senhor, minha irmã, gosto muito de assistir seus vídeos, ele tem me edificado muito. Tenho certeza que aprender muito também com esses que virão. Que o nosso Deus continue te abençoando, iluminando cada dia mais, eu recebo em nome de Jesus, tá? Parabéns, seu canal Tesouro Escondido, mas Deus vai colocar essa candeia no alto para iluminar muitos. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam, nos incentivam, nos impulsiona a dar mais um passo, tá? É o último comentário, que bom, né? Senão vocês vão cansarem de me ouvir. No Brasil é comum o uso de aliança para sinalizar que a pessoa já é comprometida. Em Israel, se usa aliança ou um outro código se demonstra ser determinada pessoa é casada ou casada? Olha, realmente não sei te falar sobre isso, posso fazer uma pesquisa e depois futuramente colocar em outros vídeos, mas a Bíblia sempre fala de aliança, né? A gente tende a pensar que é como a nossa aliança, mas vou pesquisar um pouco mais sobre isso aqui, como eu disse lá, algumas perguntas eu não vou conseguir responder. Parte B, bom dia, é verdade que o dito hebraico de hoje é Yiddish? Não sei que língua é essa, uma espécie de dialeto vindo do alemão, e que o hebraico Ivrit, não o aramaico, vindo pós-exílio da Babilônia, que é o verdadeiro hebraico. Não tem como te dizer, eu tinha que estudar bastante da língua, mas a língua hebraica, ela foi revivida, eu creio que ela foi revivida, revivificada por Deus. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar
a biografia do homem, não sei se o nome dele é Benjamin, mas vou falar sobre isso, tá? Num vídeo, mas procurem sobre esse homem. Ele vivificou essa língua, ele trouxe essa língua, ele era um homem doente, é um judeu, e ele fazia dicionários e repartia nos jornais 3, 4 palavras. Hoje essa língua já é a língua deles lá, as crianças já nascem, crescem falando hebraico. Mas esse homem lutou e introduziu essa língua novamente, creio que por Deus, porque a Bíblia fala que Deus restauraria Israel por completo. Sim, ele tem restaurado. A próxima. Senhora, Deus abençoe, confio na senhora, tenho certeza que Deus inspira, nunca vi tamanha clareza. A inteligência está em todos. Muito obrigada, clareza e inteligência e sabedoria vem da parte de Deus e é Deus que tem nos capacitado todos os dias, Ele tem nos capacitado. Tá? Ficamos por aqui hoje, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo, respondendo aí perguntas e lendo os comentários. Vou esperar mais um ano e meio para a gente poder fazer isso, para dar uma aglomeração a mais, tá? Que esse vídeo, então, ele ficou muito, muito bacana. Até a próxima, que Deus te abençoe rica e abundantemente.